assim, não, isso daqui eu não vou levar da minha mãe. Então isso impactou a minha vida, ao ponto de eu ter problemas emocionais referente a isso, e seríssimos, e que eu vim tratar depois de 30 anos de idade. O comportamento da sua mãe impactou em você, de você ser uma pessoa que estava brigando muito ou que não brigava? Qual foi o desequilíbrio que causou em você? Passei por umas situações muito assim, por conta de relacionamento dos meus pais, você vê. Não foi nem por conta da minha mãe, foi pelo Sim. relacionamento dos dois. Chegou a ser realmente assim, tipo, um peso de você eventualmente estar ali culpando os pais de tudo que estava acontecendo na sua vida? Realmente trouxe traumas, trouxe algumas coisas que precisou ser curadas durante a minha caminhada e que, infelizmente, no começo do meu relacionamento, do meu casamento, inconscientemente eu trouxe, mesmo sem querer, eu trouxe pro meu casamento. Você acha que depois que você teve seus filhos, você entendeu ela melhor? Demais. Porque só sabe quem passa, né? Só sabe ser mãe mesmo quem já foi mãe. Né? Quem não foi, imagina, pode conviver, mas ser mãe só sabe quem foi. Então, assim, a gente só entende a nossa mãe, só entende os nossos pais do relacionamento quando a gente casa. Tem muita gente que reclama. Ah, mas eu não tive isso, minha mãe não fez isso, não sei o que, isso aqui. Mas não leva em conta que foi num cenário de 30 anos atrás, a 40 anos atrás, 50 anos atrás, que não era normal, digamos assim, tudo que é disponível hoje, as facilidades que tem hoje, né? Já discuti isso com outras pessoas que nunca foram mães, porque, não, por causa disso, não, ela deu o que ela pôde. Eu vou tentar te explicar, mas você não vai me entender porque você nunca foi mãe. É uma coisa que me irrita um pouco, às vezes, assim, quando a pessoa começa a colocar a culpa na mãe, no pai, de tudo que acontece na vida, e não tem aquela autorresponsabilidade, né? Não, isso aqui eu fiz, deu errado, e eu sou assim, eu tenho que melhorar, mas... Então eu gosto muito de contextualizar, levar a situação para o devido momento histórico, social, o que estava acontecendo ali. Sim. A forma, talvez, que ela tenha encontrado para lidar com essa dificuldade. Mas esse seu movimento de tapar esse buraco emocional da sua mãe, foi algo que você que fez, ou você acha que ela lhe puxou para os Estados Unidos? Foi algo do seu subconsciente de se afastar daquela situação? Porque você talvez se eu me casar, minha mãe vai interferir, vai controlar. O reconhecimento é muito importante, porque querendo ou não, a mãe, ela se doa. Eu costumo comparar o amor de mãe com o amor de Jesus por nós, que a gente dá a própria vida pelos nossos filhos. O filho, quando esteja diante de uma decisão, de uma coisa errada, talvez que ele tem que escolher fazer ou não, não é só a Deus ou a consciência dele que ele tem que prestar contas, né? É aquela sensação assim, vou decepcionar minha mãe, vou decepcionar meu pai, que eu tinha muito isso, né? Porque meus pais, eles tinham um padrão muito alto, assim, de valores, né? Eu disse, como que, meu Deus, se eu fizer isso e os meus pais souberem, né? Essa barra que eles deixaram de referência alta faz com que, com certeza, o seu filho vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa errada por isso. Exatamente. Pelos seus valores. A gente carrega coisas que nem sempre a gente quer carregar. E hoje eu vou falar sobre herança. Não sobre dinheiro, mas sobre emoção, sobre legado. Algo que a gente carrega consciente e inconscientemente. Clarissa, seja bem-vinda ao Elevate Her. Obrigada, Ju. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Agora, falando sobre legado, vamos falar sobre mãe, né? No caso, quem é a sua mãe como pessoa, não como mãe? Ju, a minha mãe, ela é fácil falar dela, é tranquilo falar dela, é uma pessoa que simplesmente um modelo daquela realmente mãe ideal. E eu não falo isso assim, eu quero passar essa imagem, né? Eu quero que ela saiba que ela é tudo isso. Mas eu tenho a felicidade de não ter uma história triste para contar, né? Da minha criação. É uma história triste de alguma coisa que a minha mãe me passou. Embora não tenha sido assim uma criação perfeita, ela não é uma pessoa perfeita, ela é humana, mas até nas falhas, até essa superação dela, né? Se em algum momento ali e determinada muito sutil de coisas que não saíram legais, ela ainda me deu mais lição de moral ainda. Ela ainda me mostrou mais o que é ser uma mãe e uma mulher, né? Uma mulher de valor, uma mulher... minha mãe, ela teve um casamento, meu pai acabou de falecer, mas ela teve um casamento de sucesso em todos os aspectos. Então, disso dela ter essa parceria e um bom casamento, acho que também tornou ela uma mulher de peso, uma mulher que pôde cuidar dos filhos. Ela teve essa possibilidade, né? Ela trabalhou por um período e depois ela deixou o trabalho dela quando os meus pais se mudaram de Rondônia para o Rio Grande do Norte. Então, esse período que eles se mudaram de estado, ela parou de trabalhar para se dedicar aos filhos. Então, ela teve esse tempo disponível, né?
Ela teve o tempo disponível e ela teve a intenção de ser uma boa mãe e ela fez realmente de tudo para ser uma boa mãe. Era uma mulher de muito valor, de respeito, assim, era uma mulher que só deu bons valores a mim, a meu irmão, né? Assim, eu sei que existem muitas histórias tristes de criação, de dificuldade de relacionamento com a mãe, mas não foi o caso. Né? Eu e meu irmão, a gente se dá muito bem com a minha mãe, desde que a gente era muito novo. Ela é sempre muito carinhosa, muito doce, muito presente. Não fez dela, por ela ser uma mãe que ficava em casa e se dedicava muito aos filhos, não tornou ela uma mãe controladora, né? Uma mãe que manipulou para os filhos ficarem próximos ou fazer do jeito que ela queria que fossem as coisas. Não, ao contrário, minha mãe sempre empurrou a gente para a vida, me colocou para estudar fora, para fazer intercâmbio, um intercâmbio curto, mas ela me incentivou, vai, filha, vai. Comecei a dirigir muito cedo. Tudo que eu tinha medo assim de fazer, ela sempre me incentivou, vai, faz. Quando eu me casei, me mudei do Brasil para os Estados Unidos. E eu sei o sofrimento que foi para ela esse rompimento, mas nunca ela chegou para mim, ela interferiu na minha vida. As minhas escolhas profissionais, ela estava ali do lado, dando apoio. Ela nunca falou: "Ai, Clarissa, direito não vai ser bom para você", ou criticou a minha profissão. Ao contrário, eu podia escolher qualquer coisa. Qualquer coisa, eu sei que ela ia ficar do meu lado. E isso eu admiro muito na minha mãe. Mas teve alguma coisa assim que você falou assim, não, isso daqui eu não vou levar da minha mãe. Ela, por não ter trabalhado, ela trabalhou muito na minha cabeça, assim, tem o seu dinheiro, né? Na nossa geração a gente recebia muito isso dos nossos pais, seja independente, não dependa do seu marido. Ela trabalhou muito isso na minha cabeça e eu entendo o quanto que, embora meu pai tenha sido um homem extremamente provedor, um ótimo marido, eu sei que aquilo para ela teve um peso na vida dela, né? Essa falta da profissão dela, do dinheiro dela. Então, nesse aspecto, sim, me encorajou para eu ir buscar o meu trabalho, me formar, ter um bom emprego e ter o meu dinheiro, ter a minha vida. Mas não foi porque também se eu tomasse outra decisão na minha vida, né, de não trabalhar ou de criar os meus filhos como ela fez, acho que não haveria um julgamento, não. Da minha parte, como eu vi isso dela, ela trabalhava muito em mim, para eu não ser uma pessoa que não tivesse próprio dinheiro, que eu levei isso para mim. No caso, a minha mãe, ela já foi um pouco diferente. A minha mãe, ela foi uma mulher teve muito sucesso no trabalho, né? Ela saiu nova de João Pessoa para São Paulo, ela tinha 18 anos, foi prestar uma prova federal lá e passou em enfermagem, e ali ficou, né, trabalhando de enfermeira. Mas na área amorosa, minha mãe já não foi feliz, né? A minha mãe, ela amou demais, mas não era correspondida ao ponto, né? Então, eu aprendi muitas coisas com a minha mãe. Eu vou falar um pouco da minha mãe porque tem pessoas que podem estar ouvindo e é privilégio, né, uma pessoa ter uma mãe de exemplo, principalmente na nossa época, Sim. né, de exemplo de que foi bem em todas as áreas e que realmente conseguiu treinar os filhos, porque é um treinamento, né? Uhum. Treinar os filhos para a vida, né? Então, no meu caso, minha mãe teve limitações. Ela teve limitações porque, como ela foi já procurando profissionalismo, né, e tal, e passou e lutou por aquilo. Então, quando ela trabalhava nos hospitais e tudo, ela, quando chegava em casa, ela realmente dava atenção pra gente, dava atenção pro meu pai. Só que, assim, o meu pai não respondia ao ponto, né? E isso era muito claro, a gente via, né? Eu sem entender como na adolescente eu realmente via que ela não recebia aquilo que ela dava, né? Como num casamento ou num relacionamento, a gente precisa tá fortificando o outro, né? Um tá cuidando do outro, né? E então eu vi, o que eu aprendi da minha mãe foi assim, muita coragem. Ela teve muita coragem e muito amor. Tipo assim, ela amava ao ponto de até cegamente. Só que aí é outra coisa que eu aprendi, né? Referente a isso. Porque eu acho que a gente tem que amar, sim, mas a gente também tem que ser amada. Né? Então foi algo que realmente me chamou a atenção nisso, né? Porque eu falei, poxa, só de um lado, a balança tá meio torta, né? A gente precisa equilibrar. Então eu via que ela sofria nisso. E muitas coisas que eu vi por conta disso, discussões, né, e tal, por conta de ciúmes e porque um falava que estava certo e o outro falava que não, e aí aquela confusão. E na frente da gente, né, era eu e minha irmã, então na nossa frente, então isso meio que impactou a minha vida, ao ponto de eu ter problemas emocionais
referente a isso. E seríssimos. E que eu vim tratar depois de 30 anos de idade, e ainda porque eu tive ajuda até da minha irmã, que também sofreu muito mais que eu, porque ela era mais velha, eu era caçula. Então, ela também procurou a ajuda emocional de psicólogos e tudo, para que realmente ela pudesse estar bem, né? Porque, querendo ou não, como a pergunta fala, como pessoa, assim, minha mãe, cara, eu não sei, eu até ficava perguntando por que ela não conseguia, né, ser feliz na área amorosa. Porque, tipo, ela ficou com meu pai, eles se separaram, eu tinha 14 anos. Então, eles ficaram. A minha irmã tem 4 anos, mas 18 anos juntos, ou mais, que eu não sei. E, tipo assim, você vê tantos anos, e ali, não sei o porquê não deu certo, né? A verdade é que hoje, entendendo o comportamento e entendendo um pouco mais o ser humano, as emoções, né, o que passa na mente, a gente vê que realmente ela não se amava ao ponto de renunciar a isso. Porque, assim, você precisa. Primeiro, eu acredito que a gente precisa se amar, né? A gente precisa se amar, estar bem, para a gente poder passar um amor para o outro. Mas você acha que o comportamento da sua mãe impactou em você, de você, ser uma pessoa que estava brigando muito ou que não brigava? Qual foi o desequilíbrio que causou em você Não, eu fiquei, assim, eu odiava briga. de não brigar? Até Então, hoje. Eu odeio, assim, você achava discussão. que toda conversa era uma discussão? Eu não suportava grito. Eu não Sim, suporto sim, grito, sim. assim, eu não suporto briga, eu não suporto agressão. Eu sou super contra isso. Eu Uhum. gosto mais, assim, de conversa, né? Eu acho que você pode falar o que você quiser, respeitando a outra pessoa, né? Eu acho que a altura de voz, isso não vai mudar em nada e resolver nada. A verdade vai piorar a situação, É porque você acaba engraçado, errando por isso, né? engraçado que dos quase 50 anos que os meus pais conviveram, né? Eu não lembro de uma discussão acalorada. Eu não lembro, acho que não aconteceu, não na nossa frente, uma discussão mais séria. Meu pai era assim muito controlado, minha mãe muito doce, e eu acho que isso é importante, porque hoje a minha barra, ela é alta nesse sentido de o que eu entendo de relacionamento de casamento é o que eles viveram, né? O que Uhum, eu cresci vendo. E assim, tenho muita sorte de ter esse padrão. uhum, Só que o cuidado que a gente tem que ter é disso, assim, precisamos ter um calor, precisamos discutir alguns assuntos, né? No nosso casamento, no nosso relacionamento. O relacionamento dos nossos pais é um direcionamento, mas também não pode, a gente não pode querer que seja igual. Então, sim, talvez o que você tenha passado de ter presenciado essas brigas pode levar uma pessoa ou a ir para os extremos de não aceitar ter uma discussão, iniciar uma discussão ali no casamento, como também ir para o mesmo padrão, repetir padrões, A né? verdade é que isso me deu um problema enorme, porque eu não sabia falar não, porque eu não queria criar uma discussão. Hum. Então eu tive uma dificuldade muito grande de falar não. Então, mesmo sem querer, eu falava sim. E isso eu acabava não me respeitando, né? Então, por esse padrão de não querer discussões. Passei por crises de pânico, passei por umas situações muito assim, por conta de relacionamento dos meus pais, você vê. Não foi nem por conta da minha mãe, Uhum, foi pelo dos dois, né? relacionamento dos dois, né? E eu via, e eu, tipo assim, era uma coisa que eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. É uma coisa que eu Mas não vou levar. chegou a ser realmente assim, tipo, um peso de você eventualmente estar ali culpando os pais de tudo que estava acontecendo na sua vida? Não, na Porque você só verdade, tem uma opinião sobre isso. na verdade, eu tinha dó da minha mãe. Eu tinha dó da minha mãe. Ter dó da mãe não é bom, Não é bom. Eu né? tinha dó dela porque eu via o quanto que ela se doava e não era correspondida. E eu Uhum. falava, gente, mas por quê? Tipo, né? Então, assim, e isso me fez apegar ela, me apegar muito a ela, ficar muito com ela. Tipo assim, falar, eu vou tentar suprir essa necessidade dela. Olha como é que é, né? A gente, adolescente, a gente, como Não que era o os seu lugar, filhos. né? Todas as vezes que as posições ali na família, elas são alteradas e alguém sai da sua posição para assumir um lugar que não é seu, não faz bem para ninguém, Não né? No faz, final, né? não faz. E aí acabou que, assim, por um tempo eu até aliviava, né? Porque ela não se sentia só, eu estava com ela. Mas acabou que, assim, quando eu tive 18 anos, eu saí de casa, né? Saí por um período de um ano que durou tantos anos, né? 26 anos fora. Então, assim, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. E eu sempre incentivei a minha mãe, quando eles se divorciaram, quando eles não estavam mais juntos, eu sempre incentivei ela a arranjar alguém. Falei, mãe, a senhora pode recomeçar.
Só que ela tinha aquela leve impressão, não, é que a gente pode restaurar, a gente sabe, tipo, ela sempre tinha esperança. Então, ela se trancava, né? Uhum. E acaba que o filho se intromete você vê, acaba se intrometendo na vida adulta, né? E tentando alinhar o amor, é uma junção de sentimentos que você não sabe, tipo, né? Na verdade, você não entende. Você nunca, por exemplo, um adolescente, eu tinha o quê? 14, 15 anos. Eu não sabia o que que era um casamento, o que que era um relacionamento a dois morando, né? Então, mas a gente acaba olhando e tentando ajudar de alguma forma. Mas querendo ou não, isso realmente trouxe traumas, trouxe algumas coisas que precisou ser curadas durante a minha caminhada e que, infelizmente, no começo do meu relacionamento, do meu casamento, inconscientemente eu trouxe, mesmo Uhum. sem querer, eu trouxe para o meu casamento. Hoje sim, meu casamento é totalmente diferente do começo do meu Porque você casamento. criou uma consciência, né? E Uhum, essa consciência colocou uma lente no seu olho para você enxergar as coisas como são, né? uhum, Saber que e tem um livro, As Ordens do Amor, que trata as ordens, né? A posição de cada familiar, de como as coisas acontecem dentro de uma família, Bert Hellinger. E é muito interessante os posicionamentos assim bem controvertidos e a ideia central é quando você sai da sua posição para assumir, você altera todo o sistema. E é engraçado, fazendo uma outra conexão, tem um livro que não começou com você, o nome, não começou com você. Eu sei que é um livro tipo quase místico, esotérico, porque prega que não é só sua mãe que traz carga emocional, tá no seu, o gene não é só dela, né, da sua avó, a história da sua avó, como aquilo reverbera na família inteira, coisas que um familiar fez, se um familiar cometeu um crime, foi excluído de alguma forma, alguém vai assumir essa posição emocional. Então, você disse que seu pai se afastou. Quem assumiu a posição emocional do seu pai foi você. Então, toda essa energia que está, digamos assim, sendo confrontada, né, não está vibrando da forma correta, vai fazer mal. E você ter a consciência de tentar se posicionar como filha, tudo uhum. flui na sua vida. Sim. E a verdade é porque depois disso tudo eu fiquei muito frágil. Então, qualquer excursão que eles tinham, eu tinha ataque de ansiedade. E aí o que acontece? Por conta disso, minha mãe meio que evitava as discussões mais. E aí ela ficava mais preocupada. Falou assim: a Juliana não pode saber, a Juliana não tem Emocional, né? E estabilidade emocional é só para. favor de poupar Exato. os filhos, sabe? Exatamente. Só que aí ela entendeu, só que ela também. Depois eu entendi que eu via minha mãe e eu falei assim, gente, ela também sofria, sabe, muito nisso. O que eu via na minha mãe, assim, pela limitação dela, uma mulher que pôde entregar muito além do que ela foi capaz. Uhum. Porque nisso tudo, hoje, eu olhando, eu aprendi o que realmente é ser mãe. Eu aprendi, tanto é que tudo que eu passei para os meus filhos, eu falo para eles direto isso. Eu falo assim, olha, tudo que eu passo, se vocês acham que você tem uma boa mãe, eu repliquei e melhorei a avó de vocês, entendeu? Deixa eu No te perguntar, relacionamento de mãe para filho. você acha que depois que você teve seus filhos, você entendeu ela melhor? Que eu tive Demais. essa sensação. Demais. Porque só sabe quem passa, né? Só sabe ser mãe mesmo quem já foi mãe. Uhum. Né? Quem não foi, imagina, pode conviver, mas ser mãe só sabe quem foi. Então, assim, a gente só entende a nossa mãe, só entende os nossos pais do relacionamento quando a gente casa. E aí a gente vai lembrando, né? Bem que. Não, é sempre assim. Eu falo direto pros meus filhos hoje. Eu falei, quando você vai chegar um dia que você vai lembrar disso. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar de mim. E aí eles falam, ah, mãe, isso é da sua época, você vai Eu, lembrar de eu mim. tive muita sorte, porque até 9 anos de idade, 9, 10, 11, 12 anos de idade da minha filha, a minha mãe participou muito, a gente morava perto. Então, assim, os finais de semana a gente visitava, ela ia na minha casa, a gente tinha uma convivência, ela participou muito da criação da minha filha. E eu vejo também na minha filha coisas da minha mãe, pela convivência, né? Minha mãe é muito vaidosa, muito doce, assim, eu já começo a ver as coisas da minha filha nela. eh, e depois que eu tive minha filha, eu passei a admirar mais, a respeitar mais e ser mais amiga da minha mãe. E a Mariana veio na nossa vida para unir ainda mais e trazer mais respeito, né? Assim, quando a gente sente aquele amor pelo filho, a gente sabe como a nossa mãe amou a gente, né? E Exatamente. naquelas circunstâncias, naquele momento, o que ela tinha para dar, porque assim, tem muita gente que reclama.
Ah, mas eu não tive isso, minha mãe não fez isso, não sei o que, isso aqui. Mas não leve em conta que foi num cenário de 30 anos atrás, a 40 anos atrás, 50 anos atrás, que não era normal, digamos assim, tudo que é disponível hoje, as facilidades que tem hoje, né? Começando assim, fralda, fralda descartável. Quando você pensa na nossa mãe ter que lavar fralda, Meu Deus. lavar roupa na mão, coisas assim, vamos lá, dia a dia, né, gente? Até lavar uma louça. Hoje você coloca uma lava-louça, então contextualizar, porque assim, é uma coisa que me irrita um pouco, às vezes, assim, quando a pessoa começa a colocar culpa na mãe, no pai, de tudo que acontece na vida, Hum. e não tem aquela autorresponsabilidade, né? Não, isso aqui eu fiz, deu errado, e eu sou assim, eu tenho que melhorar, mas. Exatamente, porque os nossos pais, na verdade, eu como quando eu fui mãe, eu entendi, porque assim, nós mães, eu não tinha, eu estava aqui sozinha, eu não tive minha mãe para estar aqui me ajudando com o recém-nascido, eu nunca tive filho. Uhum. Então eu tive que me virar, foi Deus mesmo que me capacitou e minhas amigas, irmãs da igreja, sabe? Eu comecei a dar tudo o que eu sabia e o que eu não sabia, eu tentava, sabe, Com o que perguntar e você tal. tinha, É o você que eu fez seu melhor. tinha, é, É. exatamente. E aí eu comecei a entender minha mãe. Eu falei, era o que ela tinha ali. Ela me deu o que ela tinha, o que ela podia me dar, entende? Então, até muitas vezes até eu já discuti isso com outras pessoas que nunca foram mães, porque não, por causa disso, não, ela deu o que ela pôde. Sabe? A gente dá o que você. Tipo assim, eu vou tentar te explicar, mas você não vai me entender porque você nunca foi mãe. Tem hora que a gente precisa ir na realidade. Entendeu? Então, assim, eu só entendi minha mãe verdadeiramente quando eu fui mãe. Aí realmente eu vi muitos pontos, assim. E fora assim, eu vou falar pra você, a única coisa que eu realmente vi que algo que eu não queria, não nunca quis levar para minha vida foi a entrega dela assim, pelo meu pai por não ser correspondida ao ponto, sabe? A realmente a se entregar demais e não receber e tipo, aquilo ali pra mim foi a única coisa que eu lembro hoje que realmente eu cheguei e falei, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero agir dessa forma. Eu quero ser respeitada da mesma forma que eu respeitar. Eu quero ser amada da Talvez mesma forma que eu amo, entende? Talvez ela estivesse fazendo esse sacrifício também por vocês. É uma forma de É, dizer que amava os filhos ou que naquelas circunstâncias, a gente está falando de uma época que divórcio era uma coisa muito pesada. A gente está falando de uma época onde o homem ganhava mais, o homem que sustentava a casa. A gente está falando de uma época da pressão social que não é o que a gente vive hoje. Então, eu gosto muito de contextualizar, levar a situação para o devido momento histórico, social, o que estava demais. acontecendo ali. Sim, A forma, talvez, que ela tenha encontrado para lidar com essa dificuldade, não vou dizer que era colocando a culpa nos filhos. Não me separei dos seus pais por conta dos filhos. Não é colocando a culpa em vocês, mas é como se fosse uma desculpa, por um lado, e no fundo do coração dela é como é que eu vou levar a minha vida assim, sem ele? Será que ele vai tirar os meus filhos? Será que. Será, será, eu será? acredito que ela turou todo esse peso sozinha, porque os pais dela eram separados. A mãe dela saiu de casa. Ela já sabia o quanto era ruim, né? Difícil. E também o quanto, que exemplo que daria para os filhos, né? Então eu acredito que foi exatamente isso que ela. Não foi porque meu pai ganhava mais, porque na verdade na época ela ganhava muito bem. Não foi. Eu acredito que a razão mesmo foi exatamente isso, que ela não queria dar exemplo. Tipo assim, ai, para minha filha chegar e falar assim: olha, meus pais se separaram e. Não, ela queria, tipo assim, mostrar. Eu acredito que ela nem sabia que a gente estava notando isso. Essa era a verdade. Mas você sabe que Ah, adolescente, eles se fazem de desentendido, mas sabe de desentendido, tudo. mas sabe de tudo. Então, o que acontece? Eu acredito que, na inocência dela, ela achava assim, bom, Tô enganando tô todo mundo. enganando e tá tudo bem. Só que, na verdade, ela não, nem eu nem minha irmã, né? Mas assim, eu realmente estava observando tudo. Mas esse seu movimento de tapar esse buraco emocional da sua mãe, foi algo que você que fez ou você acha que ela lhe puxou? Eu acho que foi os dois, porque ela acabou me super protegendo, me colocando dentro de uma bolha, assim, e, tipo, querendo me proteger, porque como ela se sentiu, né, indefesa, ela falou, não quero que isso aconteça com a minha filha. Então, ela começou a me proteger, super proteger demais. Até ao ponto que minha irmã falou assim, foi Deus que te tirou com 18 anos, porque senão você não teria se desenvolvido como mulher. Uhum. A mãe não ia deixar você, porque para a mãe você sempre era aquela a Será que filhinha a sua dela. vinda para os Estados Unidos foi algo do seu subconsciente?
de se afastar daquela situação? Porque você talvez se eu me casar, minha mãe vai interferir, vai controlar, vai... Não, a verdade, assim, para vir para os Estados Unidos, eu acho que não teve nenhuma correlação com isso, porque eu sempre, desde criança, eu assistia, a gente tinha um canal da Disney em casa e tal, então eu sempre assisti os filmes e eu sempre quis conhecer os Estados Unidos. E eu gostava muito de inglês, eu fazia cursos, eu estudava demais, eu tirava melhores notas de inglês, eu amava, amo até hoje, eu acho lindo, né, essa língua, eu gosto muito. Então, eu só sei que eu queria vir. A oportunidade que eu tivesse, eu ia vir. Eu já tinha isso na minha cabeça que eu queria vir. Mas eu nunca pensei em morar. Eu pensei em conhecer, entende? Viajar, conhecer, mas não morar. Mas assim, eu acho que foi tudo um propósito de Sim. Deus para o meu crescimento. Uhum. Porque eu só fui realmente crescer, conhecer a vida, pra você ter uma ideia. A minha mãe não deixava, tipo assim, ela não gostava de cozinhar. Então ela gostava, ela fazia o que era o básico. Então, para você ter uma ideia, ela, quando não tinha o curso, os dias do curso, que era 2 vezes por semana que tinha o curso, quando não tinha, ela deixava eu dormir assim, até eu acordava com o barulhinho daquela panela de pressão, sabe? Minhas amigas ligavam antes, ela, não, vou acordar a bichinha, não. Quando ela acordar, ela te liga, sabe? Algo assim. Então, ela era super assim, demais. Então, eu cheguei aqui sem saber cozinhar, minha filha. Não sabia cozinhar, eu aprendi tudo aqui. Entende? Então, assim, eu vim realmente assim, cheguei e falei, ok, e agora? Agora eu preciso aprender. E fui aprendendo. E até hoje eu não gosto de cozinhar, eu faço essencial. Mas, assim, eu entendo que a gente não precisa gostar de tudo, Uhum. a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Então, e tudo que eu faço, a Bíblia fala que tudo que você for fazer, você tem que dar o seu melhor, porque você não tá fazendo para pessoas, você tá fazendo para Deus. Então, tipo assim, eu acabo me dando o meu melhor tipo assim, os meus filhos gostam, meu esposo gosta, e tá tudo bem, Tá tudo resolvido, tá né? resolvido. Mas Acho que o assim, mais importante é quem tem uma história triste para contar de criação de mãe, porque acontece, né? Tem gente que foi criada sem mãe, tem gente que teve uma mãe que não foi tão boa, mas fazer esse exercício de perdão, né? Saber que se você não teve uma mãe tão boa, saber que ela fez o que estava à disposição dela, né? exatamente, eu Naquela acho que situação o e reconhecimento é muito importante. Porque, querendo ou não, a mãe, ela se doa, sabe? Eu costumo comparar o amor de mãe com o amor de Jesus por nós. Que a gente dá a própria vida pelos nossos filhos. Vai mexer no seu filho, mas vai mexer para você o ver. ponto, Ju, que eu tô querendo levantar é tem situações que a mãe não participa, a mãe não ama Ai, tem e, mesmo. e, e é um sentimento muito intenso, é muito pesado, né? Então, nessa situação, trabalhar o perdão, trabalhar se tem outra pessoa ali fazendo o papel daquela mãe, né? O cuidador, uma avó, o próprio pai, uma tia se está ali naquela posição, porque a gente vê que tem situações diversas que a mãe não participa da criação do filho. Não é o comum, né? O comum é quando há uma separação, o comum é o pai se afastar. Né? A gente vê muito isso no Brasil, a imensa quantidade de filhos sem certidão de nascimento, pais que não pagam pensão alimentícia, o judiciário é lotado. Dificilmente você vai ver uma mãe que abandona um filho, uma mãe que não dá o suporte financeiro ou emocional para um filho. É muito difícil. A gente está falando de coisa de 99% para ser o pai e pouquíssimo 1% para ser uma mãe que acontece isso. Mas nos casos que acontece, você tem que fazer esse exercício de perdão, né? E tocar a vida e apreciar o que você tem. Se É você tá porque ali com o pai, você tá. na verdade, quem cria que é a mãe, né? É, Porque realmente tem pessoas que, mulheres, né, que têm filhos, mas na verdade são mulheres assim, traumatizadas, são mulheres com muitas situações, problemas muitos mentais, problemas. problemas de saúde, né? Exato. E acaba que Drogas. não Então, conseguem ser mães, né? E não querem, opinam também. Mas tem pessoas, sim, que adotam, tem familiares que abraçam como verdadeira mãe. Então, quem realmente é mãe é quem cuida, quem né? Quem cuida, né? zela. E eu sei que, querendo ou não, isso realmente traz um trauma, traz, assim, uma consequência para a criança, né? Porque vem o porquê, Uhum. né? Mas que seja aberto para realmente tratamento. Porque até nós que temos mães, muitas vezes a gente passa por traumas, né? E tem muitas filhas e filhos que são contra sua mãe ou seu pai. Né? Então, assim, são situações que a gente não tem que culpar, não há culpado. Assim, você tem que abrir o seu coração e você realmente se perdoar,
e perdoar eles também, que às vezes eles não é porque eles querem fazer, não é é porque realmente eles estão passando por uma situação, ou como você falou, né, drogas, traumas, situações e é o que eles têm, entende? Então assim, como a gente tem que ser sempre aberto a aprender a perdoar e aprender a ressignificar, né? E Essa é a procurar palavra. ajuda, né? É Porque procurar ajuda, porque a gente realmente, assim, a gente vem, ninguém é perfeito, né? Eu mesmo tentando ser a melhor mãe, hoje mesmo, depois de tanto conhecimento hoje, eu falei, ai meu Deus, se eu tivesse todo esse conhecimento quando eu tive o meu primeiro, sabe? A gente já passou um tempo que eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, e mesmo assim eu pensava que era tudo que eu tinha. E era realmente tudo que eu tinha que eu dei, entende? e a cada ano que passa, a gente vê como a nossa vida hoje é, né? Da mulher que trabalha fora, da mulher que tem 1 milhão de coisas acumuladas para fazer, o tanto de patamar que a gente tem que atingir, metas, e cada dia é uma coisa diferente. A gente tem que estar bonita, a gente tem que estar com a casa limpa, a gente tem que estar com a comida gostosa feita, a gente tem que se educar, a gente tem que trabalhar bem, a gente tem que cuidar do filho. Gente, é tanta coisa. São tantos pratos para equilibrar que, gente, vamos diminuir. A pressão, né? Meu Tá demais. Deus. Então, Aham. assim, a mãe que trabalha fora, ela não tem condição de ser uma mãe nota 10. Tá tudo bem você ser uma mãe nota 9, porque, gente, não dá, não dá. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E tentar encontrar um equilíbrio nisso tudo para tornar a vida. Você tem que tomar conta da sua saúde, você tem que tomar conta de relacionamentos amorosos, de amigas, você tem que dividir o seu tempo. Eu gosto muito dessa expressão que tem aqui nos Estados Unidos, das seasons, né, da sua vida, das estações, vamos dizer assim, da sua vida, que eu gosto dessa ideia de que em certos momentos da sua vida você se dedica mais a um ramo da sua vida do que outros. Uhum. E você vai ali tentando equilibrar tudo aquilo para encontrar um equilíbrio na sua vida, mas a maternidade é quase que tóxica. Assim, as pessoas exigem que você seja uma mãe perfeita. Seja na internet, nas novelas, nos filmes, aquela família É muita pressão. margarina, né? Você tem que ser perfeita, que você tem que ser perfeito o tempo inteiro. Então, eu não gosto dessa pressão. Eu gosto de ter um equilíbrio. E eu tô tentando fazer com a minha filha do jeito que a minha mãe fez. O tanto de liberdade que eu dou para ela não é abandono. É uma liberdade que eu tô deixando ela ir testando a vida, encontrar os seus limites, mas eu participando, eu ali em volta. Eu quero aproveitar a forma que minha mãe me criou, de me empurrar para a vida, mas ali, dizendo, minha filha, eu tô aqui, mas vai lá, né? E eu tô querendo fazer isso com a minha filha. É o que eu faço com os meus filhos. Eu realmente sou daquela que empurro mesmo, porque eu vi que realmente a gente precisa. Depois de tudo que eu vivi, tô treinando dois homens, né? Então, tipo assim, eu como mulher, eu cheguei assim, buf, caí de paraquedas assim, falei, ok, vida, agora eu preciso aprender a viver, né, sem minha mãe, sem o suporte, sem a cobertura, né? Então, não. Eu realmente eu deixo eles, eu converso muito, muito com meus filhos. Eu não sei como é ser mãe de menina, mas de homens eles são bem conscientes, bem A conscientes. conversa é muito importante, mas eu acredito demais na ação. O que você faz, seu filho tá vendo. Ah, yes. Do jeito que o seu pai e sua mãe estavam lá discutindo, brigando, e você já sabia o que estava acontecendo, eu sou daquela que eu acho que a ação fala mais que 1.000 palavras, Oh, é sabe? verdade. Não, quando eu falo converso Conversa. muito, porque eu quero É muito importante. saber exatamente o que eles pensam. Uhum, Então eu pergunto muito para eles. uhum. Eu faço muita pergunta de várias coisas para me entender eles e poder direcionar eles. E tipo assim, é engraçado porque eles sempre falam, mãe, a senhora é uma mãe assim maravilhosa, tal. Ai, mas eu Minha também mãe é muito assim, Juliana. Minha mãe é psicóloga. Porque ela sabe o jeitinho de conversar, de sabe? De chegar e chegar. porque você precisa saber o que passa na cabeça do seu filho, mas você só vai saber quando você faz perguntas. Então, eu sempre, e eu comecei a chegar neles assim, eu vi alguma coisa na internet e achava assim bem interessante, falava assim, filho, olha esse vídeo. O que que você faria se fosse com você? Para saber a reação, e aí eu deixava ele falar e falava, olha, eu faria assim. Uhum. Entende? Sempre eu, tipo assim, de uma forma não direta, mas mostrando pra ele que também eu também tenho minha opinião e que tá tudo bem se a nossa opinião não são iguais, mas que nenhuma não tem uma certa. Mas assim, se tiver algo fora, eu pego e falo, não, desse jeito não é bom, né? Porque desse jeito tem essa consequência. Então, quando eu falo pra você que eles estão bem conscientes, é porque eles sabem exatamente que toda ação tem uma consequência e eu sempre explico isso pra eles. Agora, com certeza, a ação, o Uhum. exemplo,
né? Tudo que eu pude. Inclusive, eu já chorei na frente dos meus filhos para mostrar para eles que eu sou ser humano, que eu não sou de ferro, porque às vezes assim, os pais, eles tentam assim ser só fortes, então os filhos então tem que ser só forte. Não, você não tem que ser só forte, porque você é ser humano, você não é uma máquina. Quando eu me separei, que eu me mudei pra cá e meio que até quando eu morava mesmo na minha cidade, antes de mudar pra cá, a guarda era assim, semana inteira comigo e 15 final de semana. Então, ficava muito tempo comigo. E a responsabilidade de acordar, de colégio, de lição, disso, as principais, né? Saúde, a responsabilidade pesou muito e você criar uma filha sozinha, obviamente, o pai dela participava e tudo, estava ali presente na mesma cidade, mas pesou muito. E ser mãe e ser pai, ao mesmo tempo, me fez mal. Me fez mal fisicamente, me fez mal. Eu me tornei uma pessoa menos doce, menos Ríspida. tranquila, menos. Uhum. E aquilo estava me fazendo muito mal e eu estava percebendo isso em mim. Eu estava fazendo essa autorregulação. Gente, eu tô sufocada, eu não tô bem e tudo. Quando eu me mudei para cá, o padrasto dela, né, assumiu essa figura, Paterna. não é o pai, ele assumiu essa figura masculina perante aquela família, né? Uhum. Então, me aliviou, mas você sabe que demorou um tempo para as coisas voltarem, né? Porque a mãe tem essa energia doce, a mãe é acolhedora, a mãe é aconselhadora, né? E a minha relação com a minha filha, eu notei que não estava indo para um lugar bom por conta disso. E eu tive que refletir e voltar um pouco. Foi um período meio. Demandou muito, muito, assim, da minha emoção, né? E eu admiro demais mãe que cria filho só. Eu É muito admiro demais, difícil, meu porque Deus. hoje, graças a Deus, eu tenho o meu marido, né? É uma pessoa, assim, que tá ali. Qualquer coisa que acontecer no meio da noite, com os nossos filhos, alguma coisa, que um ajuda o outro ali, né? Mas, gente, criar filho sozinha é muito, muito, demanda muita energia. Não é só financeiro, né, Juliana? Nossa É muita Senhora. responsabilidade, né? Porque criar o filho não é só botar no mundo, né? Realmente são vidas que precisam ser treinadas, né? Meu Deus do céu, a gente já com o pai, né? O marido ali, a gente já tem tantas as coisas para se fazer, para pensar, para, né, para estar respaldando. Eu mesmo, assim, eu tenho um relacionamento com meu filho que nem ele fala, mãe, eu não sei o que que a senhora tem, mas a senhora consegue, assim, eu não consigo esconder nada da Que senhora. bom, né? É um relacionamento muito bom. Eu cheguei a esse ponto, graças a Deus. Mas, assim, foi por conta realmente de eu poder respeitar, que chegou ao ponto, exatamente como você falou, eu ter de parar, me analisar e falar: não, peraí, você precisa mudar isso aqui, porque E senão você vai acabar talvez atando ele. o seu filho, ele, quando esteja diante de uma decisão, numa coisa errada, talvez que ele tenha que escolher fazer ou não, não é só a Deus ou a consciência dele que ele tem que prestar contas, né? É aquela sensação assim, vou decepcionar minha mãe, vou decepcionar meu pai, que eu tinha muito isso, né? Eu Porque também. meus pais, eles tinham um padrão muito alto, assim, de valores, né? Eu fiz, como que, meu Deus, se eu fizer isso e os meus pais souberem, né? Assim, essa barra que eles deixaram de referência alta, faz com que, com certeza, seu filho vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa errada por isso, pelos Exatamente. seus valores. Aham. Não, e eu falo pra ele, ele é bem consciente. Eu falo, olha, lembre-se que tudo que você planta, você colhe. Se você realmente vê e quiser fazer coisa errada, não se preocupe, porque a planta, o fruto vai vir, Uhum, entende? sim. Então, assim, são escolhas. Eu mostro pra você, eu falo pra ele direto, eu falo, olha, pensa que eu sou o Waze. Eu corto o caminho pra você chegar no seu sucesso. Mas se você quiser usar o Google Maps, outros apps, tudo bem. Mas eu vou falar, olha, se tiver um acidente ali na frente, eu vou te avisar. Eu vou cortar caminho para você chegar mais rápido. Mas é uma escolha sua. Então lembre, se você gostar de usar o Waze, ó, o Waze, por favor, já me patrocina, Vamos lançar um app. Mamãe Ways. né? Então, mas você falou um tópico que eu fiquei bem curiosa de saber. A questão de quando, no caso, há uma separação de um casal. E aí você falou, né, que você ficou responsável pela sua filha e tal, mesmo tendo o suporte do pai dela, mas assim, pra você foi muito pesado. Assim, porque eu não tive, nunca me separei do meu esposo, graças a Deus, mas assim, quando meu filho ia passar uma temporada na casa de um amiguinho, ele voltava, muitas vezes,
não era o Daniel, não era o meu filho. Eu via que tinha umas características que ele pegou por ali, daquela família, daqueles hábitos, que eu não gostava, e eu falava, volta, cadê o Daniel? Eu ficava assim. E aí, no caso de uma separação, aí no caso, quando vai para casa do pai, né, que talvez ou já tem outro casamento, ou tem outra, ali, outro tipo de educação. Você sentiu essa diferença? Olha, no meu caso, o meu marido, ele é uma pessoa respeitável, ele tem padrões, o relacionamento que ele tem com a namorada, noiva dele, são pessoas ótimas. Mas eu canso de ver divórcios onde há uma traição, que a pessoa que traiu ainda continua no relacionamento, ou quando o marido se afasta da família original e abandona, acaba começando outra família e realmente se dedica só a outra família. Isso aí, Juliana, causa muito, muito sofrimento nas crianças, né? Você tem muita coisa também que eu aprendi a entregar a Deus, né? E fazer a minha parte, né? Quando a Mariana vai passar férias com o pai, eu rezo muito para que ela se divirta com o pai, que o pai passe toda a sabedoria dele para ela, que eles tenham um bom momento. Mas também eu tenho que controlar minha ansiedade de não poder tentar proteger ela quando ela não está comigo, né, quando está com o pai. Isso aí eu trabalhei, nossa, muito na minha cabeça, porque para toda mãe que precisa se separar dos filhos, quando há uma separação que ela tem que dividir a guarda com o ex-marido, esse sentimento de perda dos filhos, né? Tipo, ai meu Deus, o fim de semana minha filha vai ficar com o pai e eu vou ficar aqui só, né? Cadê a minha filha? Cadê minha rotina? Cadê? Eu não vou poder interferir na criação dela, eu não vou poder interferir, isso vai perdurar pelo resto da vida dela. E é um sofrimento que me agoniou demais, que me trouxe muito sofrimento mesmo. E eu tive que trabalhar muito na minha cabeça. E parte desse processo é entregar a Deus. É entregar a Deus. Graças a Deus, o meu ex-marido é uma pessoa muito centrada, muito correta, não tem vícios, né? Agora, imagine uma separação onde tem isso, né? É bem difícil Eu mesmo. imagino Meu que, Deus. que a mulher que tenha que entregar o seu filho pro marido que não seja responsável. Que conselho você daria, no caso, para essa mãe? Né? No caso, você já está talvez Obviamente casando. que tem as situações de perigo, né? Se a mãe sente que tem perigo mesmo, procura a justiça, se assegure para fazer uma guarda unilateral. Se não há um risco, é trabalhar nisso, né? Trabalhar a confiança, tentar conversar com o ex-marido para que as práticas que faz na casa da mãe, que seja mais ou menos as práticas que faz ali na outra casa também, né? Pra não confundir a criança também, né? Porque a É. criança fica numa situação confusa, né? Mas são duas famílias. E cada família Tem tem seu sua rotina, tem jeito. suas regras, e a mãe que está aqui nessa família, ela não pode interferir a todo custo nessa outra família do marido, né? Então, assim, não tem como chegar e colocar ordem na casa que não é minha, não é minha família. Acho que Então, tem que ter comunicação, né? Com o ex e entrar num bom senso, acordo. né? Uhum, E pensar assim, não é eu que estou estabelecendo regras na outra família, mas é em prol da criança, é o melhor para a criança. Então, o pai ter essa noção também, né? exato. Que não é interferência, mas é para o bem da criança, e a criança ter as regras, porque é muito difícil, você passa a semana inteira educando, vai no final de semana e faz o que quer, não, tentar fazer assim, ela vai passar o final de semana comigo, mas, poxa, vamos tentar dormir no horário bom, vamos ler um livrinho, vamos dar aquele suporte, para não ser nem 8 nem 80, né? Senão a Sim. mãe fica sendo o carrasco e o pai o amigão, e também a gente vê muito isso, né, na vara de família, no judiciário, então pensar no melhor para a criança. Porque na verdade o principal ali, no caso, que tá realmente sofrendo sem culpa é a A criança, né? criança, Porque assim, porque os pais o relacionamento, os pais que decidiram, são foi escolha deles, são adultos, adultos, e a criança tá ali, né? Então, tipo assim, ela realmente tem que ser respeitada, né? daqui a pouco estão com outros relacionamentos amorosos, que é o natural, Sim. e não deixar a criança de lado, né? Priorizar a criança. E hoje nós falamos, né? Acabamos falando sobre família, pais, filhos, a herança, né? Mas eu vejo assim um assunto bem assim tocante no que foi falado, de tudo que foi falado aqui, é sobre a escolha, né? Porque tudo na nossa vida tem uma escolha. Então, qual que vai ser a sua escolha? Qual que vai ser a sua posição referente às dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? Então, que nós possamos ser responsáveis, né, pelas essas escolhas e atitudes.
Obrigada, Clarissa, por esse momento, por essa Foi ótimo conversa mais que uma vez. tivemos. Foi muito bom. Adorei.